Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Café de Esperança de hoje. E antes de eu iniciar a reflexão de hoje, deixa eu lembrar você também que agora tem 3 tipos de gravação privada, tá bom? Você que gostaria de ter a sua análise, não é, da sua situação, do seu caso, aqui na descrição do vídeo tem o link para você assistir um vídeo explicativo. São 3 tipos agora para você solicitar a gravação privada. Dá uma conferida. E nós começamos o Café de Esperança de hoje com um provérbio em inglês. E o provérbio em inglês, ele diz o seguinte: alguns são tidos como corajosos só porque tiveram medo de sair correndo. Eu acho fantástico, não é? Os provérbios geralmente são frases muito curtinhas, mas que eles vêm carregados de tantas verdades, de tantas coisas, nos fazem pensar, e eu que ficava me julgando, ou seja, eu tinha uma falsa impressão da coisa. Ou seja, alguns são tidos como corajosos só porque tiveram medo de sair correndo. Meus amores, cuidado com as comparações. A comparação, ela tende quase sempre a nos inferiorizar. Você pode ver, dificilmente as pessoas fazem comparações no sentido, então, ou é uma comparação para eu querer me engrandecer em cima do outro, ou é uma comparação em que, na verdade, eu comparo e me reduzo diante do outro. As comparações, elas sempre são usadas, na sua maioria, ou para querer ridicularizar, ou para eu querer, então, me inferiorizar, né? Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Olha, você pode ter considerado, por exemplo, a partir do provérbio em inglês, a gente pode desenvolver o seguinte raciocínio: que você poderia ter considerado que a pessoa, você pode ter se considerado medroso só porque você correu, não é verdade? Puxa vida, eu sou um covarde, eu corri. Corajoso foi o meu amigo que ficou ali, cara. Ele ficou, ele não correu. Ele sim que é corajoso, ele que é homem, ele que é cabra macho. Eu corri embora, fui um covarde. Quando na verdade talvez ele tenha permanecido porque ele ficou com tanto medo, muito mais medo que você, que ele nem teve força para correr. Ele ficou travado. Ele é o tipo da pessoa que diante do medo, ele trava. Não é? Então o medo diante daquela situação era tão grande que ele travou, por isso que ele permaneceu ali. E você correu. Entende? Ou seja, você agiu, você correu e o outro permaneceu. Bom, ainda que, não é? Vocês não estavam diante de um leão, porque se fosse assim, o cara não teria ficado para contar a história. Mas o que acontece? De repente, ele ficou naquela situação, ele foi tido como corajoso, ele sim foi corajoso, permaneceu ali. Quando na verdade, ele não tinha capacidade de decidir. Diante do medo, diante da angústia que ele estava sentindo, ele ficou ali parado. Porém, a gente tende a comparar. A gente tende, então, diante da comparação, a gente tende a engrandecer a outra pessoa e, em contrapartida, a gente acaba se reduzindo. Ou seja, gente, a gente nunca verdadeiramente sabe o que está acontecendo dentro da outra pessoa. Então, você se considerou covarde e considerou que a outra pessoa foi a corajosa. Mas o que estava de fato acontecendo, só a pessoa sabia. Se ele é um cara honesto, ele vai dizer: imagina, rapaz, eu não corri porque eu estava ali morrendo de medo, estava me cagando todo ali de medo, não é? Agora, se ele é um cara que às vezes também aproveita-se da situação, ele vai falar assim: mas eu não ia correr mesmo. Pelo contrário, vai querer até depois, então, crescer em cima de você. Onde já se viu, rapaz, você sair correndo? Você não tem que ser que nem eu que fiquei aqui, ó.
Entendeu? A gente não pode, o capitão não pode abandonar o navio. Aí começa até com um discurso moral. Não tem gente assim? Que começa até com um discurso moral sobre nós, não é? Falando dos valores, quando no fundo a pessoa não tinha nada daquilo. Então, muito cuidado. As verdadeiras intenções, o que está ali dentro, só a pessoa pode saber. Cuidado com as comparações, quando você se reduz diante das pessoas, quando você se reduz diante dos fatos, diante dos acontecimentos. Eu acredito que é muito bom a gente poder se avaliar, mas é péssimo quando a gente se compara e a gente vai se reduzindo, porque isso nos desmotiva. Né? Então uma coisa é quando a gente se avalia e a gente percebe que a gente poderia ter agido de uma maneira diferente, mas aí a gente cresce a partir disso, do que se reduzir a partir disso. Eu acho que esse é o grande ponto, é a grande chave para a gente poder empreender melhoras, né? Mudanças que venham trazer, na verdade, melhoras na nossa vida. Certo? Diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Um beijo no seu coração e que você tenha um ótimo dia.